18 de agosto de 2016, o Jornal da Câmara está no ar. E a sessão ordinária da última terça-feira votou pauta com 11 projetos de lei, apresentados pelos vereadores e pela Prefeitura. Saiba agora o que foi aprovado. O primeiro projeto da pauta foi retirado pelo seu autor, o vereador Beto Canguçu, o projeto de lei complementar que delibera sobre a exploração mineral no município. O Poder Executivo apresentou 4 matérias. O primeiro foi aprovado. Trata-se do projeto de lei complementar que prorroga o prazo previsto no artigo 21 da Lei Complementar sobre a Regularização de Construções. Também aprovado o projeto de lei complementar sobre a permuta de bens imóveis e desafeta a área pública. Foi aprovado o projeto de lei complementar sobre a autorização de permuta de bens imóveis no município. O último projeto de lei do Executivo, que institui política municipal de saneamento básico de Ribeirão Preto, estava sem parecer da Comissão de Justiça e não foi votado. Na sequência, o projeto de lei do vereador Ricardo Silva, que estabelece critérios de recomercialização de imóveis retomados pela Coab. Ele foi retirado da votação pelo autor. A matéria teve parecer contrário da Comissão de Justiça e vai ser transformada em uma indicação ao Executivo. Em seguida, foi aprovada a redação final do projeto de lei do vereador André Luiz da Silva sobre a realização de feiras de produtos de alimentos orgânicos e eventuais ações afins que promovam o desenvolvimento rural sustentável no município. 4 propostas de nomes para prédios e espaços públicos foram aprovadas na finalização da pauta. São de autoria dos vereadores Capela Novas, Maurílio Romano, Evaldo Mendonça, o Giló, e do presidente Walter Gomes. Agora vamos falar da sessão de hoje. Aline Matos traz a pauta que estará em discussão daqui a pouco. Boa noite, Aline. Boa noite, Tarlá. Boa noite para todo mundo. Hoje os vereadores votam 7 projetos, sendo 2 do Executivo Municipal. O vereador Genivaldo Gomes inclui no calendário oficial de eventos do município a Copa Ribeirão Preto de Judô, a ser comemorado anualmente no final de semana que antecede o aniversário da cidade, dia 19 de junho. O vereador Curauci Neto dispõe sobre a realização de concursos de jardins. E o vereador Paulo Modas institui o diploma comemorativo aos servidores que se destacaram nas repartições públicas municipais. Os demais projetos são nomes de ruas e prédios públicos. Tarlá? E neste final de semana, Ribeirão Preto vai transpirar solidariedade, exercitando o corpo e a mente. A partir das 8 horas da manhã de domingo, acontece a primeira corrida da solidariedade do GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Conheça melhor esse trabalho. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer é uma organização não governamental de caráter beneficente. Seu objetivo: combater o câncer juvenil e outras doenças hematológicas. Cecília é voluntária do grupo e conta um pouco melhor como a entidade trata das crianças. A gente possui uma casa de apoio em que a gente dá as refeições, a hospedagem e dá também todo o tratamento assim, psicossocial para a criança. Então nós temos fisioterapeuta, temos assistente social, dentista e todo esse tratamento é feito aqui na casa de apoio. Eles fazem o tratamento no HC e depois durante o dia eles passam aqui na casa de apoio, eles têm todas as refeições, as hospedagens. Neste final de semana, o GAC realiza uma corrida oficial em Ribeirão. O motivo? A solidariedade. As inscrições atingiram mais de 1.600 pessoas, que sairão da Avenida Maurílio Biagi. E essa corrida, a primeira corrida da solidariedade do GAC, ela marca o lançamento da campanha do MEC Dia Feliz, que vai ser no próximo sábado, dia 27.
E o objetivo mesmo é a divulgação da campanha, porque a gente tem um número certo, exato de lanches para a gente vender para a campanha do Mac Dia Feliz. Essa corrida vai ser realizada às 8 horas da manhã, tem uma corrida de 5 quilômetros e uma caminhada de 3. E vai ser realizada no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Bom, e as pessoas que fizeram as inscrições para a corrida, elas têm que retirar o kit, né? Como fazer? Esse kit vai ser entregue no sábado, a partir das 10 horas da manhã até as 20 horas, lá na Decathlon do Novo Shopping. Toda essa reforma que você viu foi feita com o dinheiro arrecadado na campanha do Mac Dia Feliz do ano passado. Agora, o empresário pode ajudar nessa campanha específica do Mac Dia Feliz. Ele pode ajudar mandando fazer camisetas para essa campanha ou ainda mais, de uma forma melhor ainda, comprando os lanches que a gente tem ainda para vender. O GAC também realiza um bazar e possui um brechó de roupas em muito bom estado. No brechó, a gente coloca tudo aquilo que a gente ganha. Nós vendemos de tudo no brechó. As roupas são vendidas a um preço muito barato, R$1, R$2. E esse brechó depende somente de doações da comunidade de Ribeirão Preto. Então a gente pede, se alguém tiver roupa, qualquer coisa, roupa, sapato, bolsa, brinquedo, qualquer que seja a coisa, a gente retira se a pessoa não tiver condição de vir aqui. Mas se quiser vir para conhecer, para ver o nosso trabalho, pode vir. O brechó fica aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 11h30 e depois das 2 às 4h30 da tarde. O GAC atende crianças de Ribeirão e também de todo o país. Se você quer saber se o trabalho desse grupo é realmente sério, com a palavra um pai, policial que veio do Rio Grande do Norte, tratar do seu filho Léo, aqui em Ribeirão. Seja um multiplicador, porque quem passa por essas situações, né, é que sabe realmente a necessidade de um bom acolhimento. E eu acredito que como cidadão e como brasileiro, todos poderiam colaborar, por mais humilde que seja, né, dependendo da condição socioeconômica, né, mas que toda ajuda é válida. Até porque nós, como frequentadores assíduos, né, até pelo tratamento da casa, nós percebemos o quanto é importante essa ajuda. Sim, agora eu quero saber do Léo. Léo, eu já perguntei pro seu pai, agora eu quero ouvir de você. Como que é o tratamento que eles te dão aqui? Você é bem tratado? Sou sim. Você já deve ter visto nos últimos dias algumas manifestações de campanhas políticas partidárias ou de candidatos nas redes sociais. Com a expansão das mídias sociais, essa prática se tornou algo muito comum. Mas quais os limites que a legislação eleitoral impõe aos candidatos quanto à propaganda pela internet? O advogado especialista em direito eleitoral, Scarpino Júnior, esteve comigo na gravação do programa Transparência e revelou quais condutas devem ter os candidatos. Veja. Hoje é muito comum você abrir o Facebook e ver lá a propaganda de um candidato. Facebook, e-mail, YouTube, como que funciona isso, doutor? Quais são os limites dessa atuação do candidato? Primeiro pressuposto, a propaganda sempre deve ser identificada, deve ser feita por uma pessoa essa física. Então, o primeiro ponto, não se admite propaganda anônima. Segundo pressuposto, não se admite a propaganda eleitoral na internet que seja paga. Ela apenas pode ser feita de maneira gratuita. Então, o candidato ele pode manter um perfil em rede social, ele pode mandar e-mail, ele pode contactar diretamente os seus eleitores, pode fazer com que os seus eleitores compartilhem as suas mensagens, compartilhem seus ideários, isso é bastante importante.
Entretanto, não poderão fazer qualquer tipo de forma paga para difundir essa mensagem. Por exemplo, mecanismos de impulsionamento pago pela internet, isso é proibido, isso não pode. Assim como também não pode pessoas jurídicas, empresas, participarem na divulgação de material eleitoral. Porque se as empresas não podem fazer doação, se entende também que elas não podem utilizar de suas mídias para divulgar ideários de candidatos. Penso que os candidatos devem ficar muito atentos a isso, porque isso pode ser um erro bastante recorrente e isso deve ser evitado sob pena de multas e até penalidades mais drásticas, como a cassação do registro ou diploma do candidato. Penso que o eleitor também deve ficar bastante atento, o próprio candidato, com relação às ofensas que possam ser tidas na internet, porque ofensa na internet é a mesma coisa que ofender na rua. Diria eu, até pior, porque na internet fica lá gravado e pode ser replicado de maneira muito mais efetiva. Então, vamos tomar cuidado para difundir apenas questões que sejam verdadeiras, cuidado com as ofensas pessoais, porque isso tudo pode ser levado à justiça eleitoral, sofrer não só uma multa para o candidato ou eventualmente para o eleitor, mas como também levar a condenações criminais. Recentemente, soubemos de um político bastante afamado que ele foi preso por conta de um crime eleitoral que era exatamente ofender a honra de um outro candidato. Isso, então, é algo bastante grave e todos devemos tomar bastante cuidado com relação a isso. Ok, doutor, só para recapitular, então, no Facebook, se eu tiver lá no meu perfil do Facebook e aparecer patrocinado uma campanha, isso não pode? Isso não pode. Isso não pode, a Justiça Eleitoral ela vai mandar retirar aquele conteúdo e vai aplicar inevitavelmente multa ao candidato que assim o fizer. Se for algo recorrente, pode até ser processado por abuso de poder econômico e isso poderá, inclusive, levar à sua exclusão daquela eleição. Guerra nas ruas. Infelizmente, assim tem sido o trânsito nas grandes cidades do país. Ribeirão Preto não é diferente. Todos os dias, muitos registros de acidentes são veiculados na mídia local. Por isso, o repórter André Luiz de Jesus foi conversar com especialistas e profissionais do SAMU para alertar sobre os riscos que nós, condutores, corremos e proporcionamos a todo momento. Acompanhe. O Brasil é o quarto país de toda a América Latina em número de mortes no trânsito. E Ribeirão Preto contribui para a confirmação dessa estatística. Um levantamento feito pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, apontou que entre os anos de 2008 a 2014 foram registradas 650 mortes em acidentes de trânsito na cidade. O acidente automobilístico é uma situação vinculada, na maior parte das vezes, a cidades de médio e grande porte. Então, é o que vem ocorrendo, principalmente com a cidade de Ribeirão Preto, que passa a ser uma cidade cada vez maior. Consequentemente, o número de veículos passam a ser maiores e, infelizmente, quando ocorrem fatos assim, levam também a sequelas, situações de mortalidade, que dão prejuízo a uma sociedade, a uma família, a um país e até a sua pessoa em si. Os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, o principal deles é o fator humano. Desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, imprudência, imperícia, álcool ao volante, esses são os principais fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito. Em muitos casos é a ausência do planejamento urbano, né? Quando há planejamento de alguma forma, a tendência é diminuir essas situações, diminuir esses problemas, né? E é muito importante também vincular a questão do planejamento urbano em termos de desenho de cidade, de desenho do sistema viário, com as políticas urbanas e políticas de mobilidade. Todos esses fatores conjugados, agregados, eles contribuem para reduzir o problema. Sanar, acabar com o problema das mortes, dos acidentes, é algo muito difícil de acontecer, porque situações de acidente podem em algum momento ocorrer, quando do descumprimento das regras de trânsito ou de circulação da cidade, né? Mas a vinculação, a integração de todas essas políticas e um desenho urbano adequado contribuirão com certeza para diminuir essa situação. Os números do SAMU também revelam um outro dado preocupante. Das 650 vítimas fatais, 290 são motociclistas e outras 170 são pedestres. Nós temos, infelizmente, uma taxa importante no aspecto global e também específico nessa área que você mencionou, que são as pessoas que são pedestres ou motociclistas e principalmente uma faixa etária de pessoas idosas. As pessoas idosas, muitas vezes a condição é que ela fica mais vulnerável, mais susceptível, em razão dela ter um reflexo menor, uma acuidade visual menor
e ela então acaba sendo, na maioria das vezes, um acidente pedestre, e isso traz as consequências posteriores. O acidente automobilístico e motocicleta, principalmente, isso envolve uma faixa ativa da população, uma faixa da produção. São pessoas de 30, 35, 40 anos que estão na sua plenitude de trabalho. Segundo especialistas, a imprudência e a imperícia ainda são as causas principais da mortalidade no trânsito de Ribeirão Preto. A situação é tão grave que já é vista como problema de saúde pública pelas autoridades. Esse é um problema sério, não é só de Ribeirão, é um que está acontecendo no Brasil, tanto é que está sendo tratado como um problema de saúde pública, e nós estamos tentando trabalhar com isso, junto com a Polícia Militar, na área de fiscalização, para tentar coibir esse tipo de acidente. Diante desse quadro, não seria exagero afirmar que os ribeirão-pretanos, assim como os brasileiros em geral, travam diariamente uma verdadeira guerra no trânsito. Sim, nós vivemos uma guerra no trânsito, não somente em Ribeirão Preto, né? É importante ressaltar que esse é um problema global, né? A questão do trânsito e da mobilidade, ela tem sido objeto de atenção, de preocupação dos governos no mundo inteiro, né? Um dado importante que eu gostaria de deixar mencionado é que o paciente que ele sofre um acidente, ele fica um tempo, talvez dentro de um hospital, em um tempo considerável. Isso tira, indiretamente, condições de a gente mandar um paciente, por exemplo, que tem um tratamento a ser realizado, porque os leitos são os mesmos, né? O mesmo quantitativo que eu ofereço para quem tem um infarto agudo do miocárdio, para quem tem um edema agudo de pulmão, para quem tem uma pneumonia, é o mesmo que eu dou para o acidente de trânsito. Mas o que precisa ser feito para reverter essa situação? Como mudar a cultura de quem transita pelas ruas da cidade, seja de carro, de moto ou mesmo a pé? Seria possível uma mudança radical no comportamento tanto dos pedestres como dos motoristas, com o objetivo de reduzir o número de vítimas? Nós ainda não conseguimos formar condutores, apesar de ser uma atividade do Estado, nós ainda não estamos formando bem condutores, particularmente motociclistas. Acreditamos que, mesmo com a evolução que teve muito boa no Código de Trânsito de 97, ainda temos que caminhar na educação e formação dos condutores. Para essa situação, nós teríamos que ter mais rigor nas leis do trânsito, no Código de Trânsito, ter um pouquinho mais de rigor na emissão da CNH, né? Ter uma fiscalização mais contínua e mais regular, principalmente com bafômetro, com radares, com trechos de velocidades máximas, né? Mas isso é um processo que tem que ser incorporado e ter um segmento. Tem que ter uma política pública para isso, né? É necessário que a gente tenha a política de educação sempre, em todos os sentidos, né? A sociedade, ela precisa ter investimento em educação, né? É necessário que se intensifique, que sejam programas contínuos, isso não se resolve da noite para o dia, então é necessário sim investimento, é necessário tempo para você conseguir atingir toda a sociedade, todos os usuários, mas os resultados acontecem e nós temos experiências no Brasil que mostram que a gente tem condições sim, né? Eu acredito que a nossa sociedade, com o devido investimento, com a devida incentivo, educação, capacitação, ela tem condições sim de construir uma cidade melhor. Sempre que se discute alternativas para resolver os problemas de trânsito das grandes cidades, são mencionadas inúmeras propostas, em sua maioria de médio a longo prazo. Mas numa delas, especificamente, que poderia surtir efeito mais rápido e efetivo, parece que todos concordam. Nós precisamos melhorar muito o transporte público. Esse é um dado que também é muito relevante. Melhorar cada vez mais as condições das pessoas utilizarem um serviço público, um transporte público, ao invés do seu particular. Nós, rotineiramente, vemos na cidade, olhando para o lado, muitas vezes um motorista circulando sozinho. Por que não utilizar um veículo público? Nós temos assim financiamentos de veículos, nós temos incentivos do governo federal para que haja a possibilidade da nossa indústria nacional construir e produzir veículos para ser consumido no mercado interno, né? Então, nós temos muito pouco financiamento e investimento em termos de transporte público coletivo urbano. Então, isso é uma questão importante para fazer com que a gente compreenda como nós chegamos até aqui, como aconteceu isso com as nossas cidades, né? O inverno está chegando ao fim e agora muitas pessoas já iniciam o Projeto Verão, que visa cuidar do corpo. O repórter Paulo Bahia traz as principais dicas para quem quiser se arriscar no mundo das corridas de rua.
Bahia. Bom estar lá, está chegando ao fim o mês de agosto e com ele também o inverno e já começa o Projeto Verão, um dos esportes mais praticados nessa época do ano e que ajuda a manter essa promessa, o cumprimento dessa promessa com certeza é a corrida de rua. Isso aqui é ao lado do especialista, o Bruno Andrade, que é personal, que dá aulas também de corrida para passar alguns pontos importantes para quem está iniciando, para quem já tem algum tempo já para evitar as lesões, que é muito importante, não é isso, Bruno? Isso mesmo. Lembrando que se você não pratica corrida de rua, você está começando a praticar agora, primeira coisa, interessante é você procurar orientação profissional, né? Essa orientação profissional vai te mostrar a forma como você vai conduzir o seu preparamento físico, né? Provavelmente dentro dos primeiros meses ele vai procurar te auxiliar com uma corrida e caminhada até que você tenha um ritmo adequado para que você possa desenvolver a corrida como um todo. Lembrando que fortalecimento, aí você pode utilizar a musculação ou outras atividades fora outdoor que a gente fala, né? Fora da academia, também para fazer o fortalecimento, que também é muito importante para evitar as lesões. Ô Bruno, e realmente a corrida é o esporte indicado para quem tem esse projeto, esse famoso projeto verão, que é perda de peso, de entrar em forma, é o ideal, é o mais barato, é o mais fácil de fazer? A corrida de rua, sem dúvida, é o esporte mais popular, é o mais barato, é o mais fácil de se praticar e é o mais acessível, né? Se você tiver um par de tênis, hoje você consegue praticar a corrida de rua tranquilamente. O local é acessível porque você consegue fazer em parques públicos, qualquer área pública, rua, perto da sua casa, qualquer local você vai conseguir desenvolver a corrida de rua. O interessante é que você procure um local com pouco movimento, com iluminação adequada, que vai te trazer segurança para que você possa desenvolver o seu treinamento com tranquilidade. Tem também um bom gasto calórico a corrida? A corrida de rua é, sem dúvida, um dos esportes que tem o maior gasto calórico, né? Para quem procura emagrecer, a corrida de rua vai te auxiliar e muito a perder esse peso indesejado, né? E você entrar em forma e te trazer saúde, com certeza. Quais são os cuidados necessários com a alimentação, com o calçado, que é muito importante? Bom, sobre o calçado, importante é você utilizar um calçado que seja adequado ao seu tipo de pisada. Você procura um médico ortopedista, ele vai fazer um teste específico e vai te indicar o tipo de pisada e o tênis que você necessita para que te dê o suporte na corrida, auxiliando e corrigindo a sua pisada. Referente à alimentação, o ideal é que você faça uma refeição leve de 1 hora, meia hora antes da sua atividade física, que vai te trazer um suporte energético para a atividade que você pretende desenvolver. E é interessante você também fazer uma refeição pós-treino, para que eu te dê um suporte energético de recuperação, para que você possa se recuperar mais rápido, visando, né, uma fadiga menor, até mesmo preparar para o próximo treino. Hidratação também, muito importante. Referente à hidratação, o ideal é que você beba água a cada 20 minutos pelo menos. Ou seja, se você for fazer um treino de 1 hora, você tem que pelo menos se hidratar 3 vezes durante esse treino. É lógico que você também tem que fazer hidratação pré-treino e hidratação pós-treino, né? Para que o nosso corpo necessita de água para todas as atividades que ele desenvolve, né? Então é necessário que você mantenha hidratado não só durante o treino, mas durante o período do dia inteiro. Bom, Bruno, para a gente finalizar, Ribeirão Preto tem um calendário vasto com corridas praticamente o ano todo, se intensificando mais agora no segundo semestre. Quais as dicas que você pode passar para aquela pessoa que nunca pensou em correr na vida, que quer se arriscar aí nas provas que vão acontecer nesse semestre, também para os mais experientes, principalmente na questão para evitar as lesões? Bom, a questão de lesão é muito importante e o fortalecimento, sem dúvida. O evitar lesão é pré-treino, né? É uma coisa que você tem que fortalecer e estruturar o seu corpo antes da prova. Quando você vai para uma prova despreparado, fraco, né? O seu corpo não tem o suporte músculo esquelético necessário para desenvolver uma boa prova. Na hora da prova você tem N fatores motivacionais que vão fazer você tentar dar o seu melhor. E sempre nesse tentar dar o seu melhor é que pode ocorrer a lesão. Né? Treinar em baixa intensidade, a chance de você se machucar é muito difícil, né? Mas na prova a gente sempre quer fazer o máximo, né? Quem sempre quer fazer o melhor. E é onde pode ocorrer um estiramento muscular, uma entorse, alguma coisa assim, né? Desse tipo. O importante seria o fortalecimento. Dentro de uma atividade física qualquer que você for fazer, você vai precisar de fazer o fortalecimento. Seu corpo vai estar preparado para concorrer com
qualquer modalidade, em qualquer tipo, não só na corrida de rua, né? Com qualquer atividade física. 3 meses de fortalecimento você vai estar preparado, seu corpo vai ter um suporte estrutural, esquelético, músculo esquelético, para que não haja lesão alguma, você estando bem fortalecido. Tá certo, Bruno, eu agradeço os esclarecimentos. Então aí fica a dica para você que quer fazer o seu projeto verão, quer se aventurar na corrida, para você também entrar aqui já pode separar o seu calção, o seu tênis e vamos embora. Vamos caminhar, seja no parque como a gente está aqui ou nas ruas. Voltamos com você. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Assista agora a sessão ordinária. Um bom final de semana para você. Tchau, tchau.